a seguir. O livro do Apocalipse, capítulo de número 20, e o versículo 7 a seguir, diz assim: quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que serão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram seus mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Podem sentar. Muito obrigado pela sua atenção. Meus irmãos, estamos diante desse texto que fala-nos acerca do último julgamento, o último juízo. Após este não haverá mais julgamento, não haverá mais tribunais, não haverá mais júri, não há mais causas a serem julgadas, pois aqui finaliza-se toda a obra de maldade, finaliza-se tudo que é do mal, tudo que é horrível será eliminado neste dia. Trata-se do último julgamento, ou o famoso juízo final, ou juízo do grande trono branco, como a própria Bíblia chama de o juízo do grande trono branco, mais conhecido como o juízo final, o último julgamento. Nós estamos diante deste livro fantástico, o livro da revelação de Jesus Cristo, onde ele revela as coisas que devem acontecer, como está escrito em Apocalipse 1 e 19, ele fala das coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Essas coisas que vistes é relacionado a Cristo, na sua posição sacerdotal com a igreja. As coisas que são referente à igreja no passado, no presente, a igreja da era apostólica até a igreja da era do arrebatamento. Cada igreja representa uma dispensação: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas 7 igrejas trazem características prevalecentes no tempo de João, que caracterizam a igreja em todos os tempos, finalizando a era da igreja de Laodiceia, que é a igreja mundana, a igreja que se desviou, que se afastou de Deus,
Então virá o arrebatamento, o rapto da igreja, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, ele diz que os irmãos não sejam ignorantes a respeito daqueles que estão dormindo no pó da terra, pois se Cristo morreu e ressuscitou, Deus também trará em sua companhia mediante aos que dormem, e que nós, os vivos que ficarmos, de modo algum precederemos aqueles que dormem na sepultura, pois o mesmo Deus que está no céu dará uma voz, uma ordem, uma ressoada de trombeta que descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele ao encontro do Senhor nos ares. Nos ares dar-se-á o encontro de corpos que serão arrancados da sepultura a encontrar-se com seus espíritos nos ares, onde a alma que estão no trono de Deus, estão no paraíso, encontrar-se-ão com seus corpos e serão transformados, e dali seguirão para as bodas do Cordeiro nos céus. Antes das bodas do Cordeiro haverá um bema, um tribunal, onde as obras dos crentes serão julgadas, onde os crentes receberão recompensa, o galardão por tudo aquilo que tenha feito na terra. Dali sairá a extensão, a grandiosidade da utilidade do serviço do crente para o reino milenar. Será de acordo com a nossa fidelidade, com o nosso trabalho, com o nosso serviço aqui. Será a extensão do nosso reino, do nosso sacerdócio no milênio com Cristo, quando findar esses 7 anos, onde é chamado de a grande tribulação, o grande e terrível dia do Senhor, o dia da angústia de Jacó, que nós conhecemos por 7 anos, que o anticristo vai se levantar, reinar sobre a terra, o anticristo e a besta, o falso profeta, que reinarão sobre esta terra. A Bíblia diz que após 7 anos Cristo descerá em glória sobre o Monte das Oliveiras, como diz o profeta Zacarias, e o Monte das Oliveiras fender-se-á em 2 partes, então haverá um grande vale, e ali ocorrerá a grande batalha, onde o próprio cavaleiro, o próprio Cristo que vem dos céus, destruirá os inimigos de Israel. Os que estão à esquerda de Cristo serão mortos, e a Bíblia diz que o morticínio será tão grande que um anjo vai bradar dos céus, convidando as aves, que dizem: venham para o banquete de Deus, para que se alimentem de carne de reis, de grandes, de ricos, de poderosos, de todos os seres humanos, pois Cristo destruirá os inimigos de Israel naquele grande dia, após a grande batalha do Armagedon, onde Cristo vai vir para livrar Israel. A Bíblia diz que após Satanás será amarrado por 1000 anos, um anjo vem dos céus, pega Satanás e amarra numa prisão de 1000 anos. O anticristo e o falso profeta, que são seres humanos usados pelo diabo, serão os primeiros a inaugurarem o famoso lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é chamado de a segunda morte. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, e a Bíblia diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Então Cristo estabelecerá o seu reino na terra, o reino milenar, um reino de paz, um reino perfeito, um reino maravilhoso, onde não haverá doenças, enfermidades, aleijados, não haverá acepção de pessoas, não haverá classes menos ou mais favorecidas, que será um reino perfeito, onde Cristo vai reinar a partir de Jerusalém. A igreja vai reinar com Cristo sobre as nações. Israel será reinado por os apóstolos, através dos apóstolos. Cristo reina sobre Israel, através da igreja Cristo reina sobre as nações. Jerusalém será a capital do governo de Cristo. Haverá uma glória. A Bíblia diz que haverá uma glória, uma nuvem de fogo durante a noite sobre Jerusalém. Durante o dia haverá uma coluna de nuvem, pois Jerusalém será a sede do governo de
Satanás será solto. Só que Satanás, ele é irremediável. Em uma prisão de 1000 anos, ele volta pior do que antes. Ele foi capaz, será capaz de promover uma rebelião, onde existe um reino perfeito, um reino de pessoas que estão vivendo debaixo do reinado de Cristo, um reino maravilhoso, e mesmo assim as pessoas darão ouvidos à voz de Satanás e juntar-se-ão com a areia da praia para cercar Jerusalém. Isto que mostra perfeitamente que o coração do ser humano é horrível. Se a graça de Deus não transformar o coração do ser humano, não existe reino perfeito que seja capaz de transformar corações, pois bastou Satanás sair da sua prisão, as máscaras caíram de milhões e milhões de pessoas que serviam a Cristo só porque temiam o rigor da lei, temiam a vara de ferro a qual ele regerá as nações. Basta Satanás ser solto e as pessoas vão derrubar suas máscaras. Basta Satanás incentivar um pouquinho a rebelião, a maior rebelião de toda a história. A Bíblia diz que eles se reuniram com a areia da praia, mas cairá fogo do céu e os consumirá. Aí Satanás será lançado no lago de fogo, aonde já estão o anticristo e o falso profeta, e o seu tormento é de dia e noite para todo sempre. Aí estabelecer-se-á o grande tribunal de Cristo. Cristo será o juiz naquele grande dia. Cristo assentar-se-á em seu trono de glória. João 5:22 diz assim: o Pai, este, não julga ninguém, mas ele entregou ao seu Filho todo o julgamento. Naquele dia, o versículo 23 diz que é para que o Filho do Homem seja honrado, é para que ele seja honrado, honrando a Cristo. Naquele dia, o Pai também é honrado, pois o próprio Cristo assentar-se-á neste trono para julgar todos os mortos que morreram em pecado de todas as épocas, mortos que estão no inferno há milhares de anos, mortos, os quais se perderam nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, pois o apóstolo Pedro diz na segunda carta, capítulo 2, versículo 4-6, ele diz: Deus não poupou a anjos que abandonaram o seu domicílio celestial e pecaram, mas Deus os tem guardado em algemas eternas para o dia do juízo final. Anjos que se rebelaram estão guardados em algemas. Judas, na carta de Judas, versículo 6 diz que Deus tem guardado em algemas eternas anjos que estão aguardando o dia do juízo final. Satanás está solto, Satanás ocupa o espaço sideral. Satanás não está na terra em si, a terra não é trono de Satanás, o inferno não é trono de Satanás. O apóstolo Paulo diz que ele ocupa as regiões celestes, pois Paulo diz: a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades do ar. O diabo está entre o céu e a terra. De lá ele opera com toda a maldade. De lá ele reina, pois a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. O diabo reina, o seu trono é no espaço sideral, mas existem demônios, existem anjos que não podem ser soltos, pois são mais ferozes, são mais bestiais que o próprio Satanás. Deus os tem guardado em algemas eternas, sairão apenas para serem julgados e condenados. Para se ter uma ideia,
o livro do Apocalipse diz no capítulo 9 que por 5 meses um anjo virá dos céus, abrirá a chave, a porta do poço do abismo, e subirão milhões de demônios para a terra, que se alimentarão de carne humana. E nesse período a morte será presa por 5 meses. Os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá deles, pois os demônios subirão para a superfície da terra. Demônios que estão algemados há milhares de anos em um lugar chamado Tártaro, que no antigo inferno, no antigo Hades, no antigo Seol, está naquela divisão, um abismo intransponível, que o próprio Cristo diz que os que estão do lado de Abraão não passam para o lado do rico, e os que estão do lado do rico não passam para o lado de Abraão, pois existe um abismo intransponível. Este lugar é chamado de Tártaro no grego, onde os demônios estão acorrentados. Eles serão soltos por um breve período de tempo. A Bíblia diz que além desses gafanhotos que vão subir para a superfície da terra, vão subir 200 milhões de cavaleiros infernais, demônios montados em cavalos infernais, para abocanhar a humanidade, destruir a humanidade. Para você ter uma ideia, o que tem de coisas horríveis reservadas no mundo espiritual, que nós não fazemos nem ideia, mas que um dia serão soltos para atormentar essa raça humana. Esses demônios serão soltos para atormentar a terra, mas serão recolhidos para suas prisões. Mas a Bíblia diz que a igreja, ela vai julgar no dia do juízo final. A igreja, ela vai julgar. A igreja será uma espécie de júri no dia do juízo final. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo diz que não sabeis vós que hão de julgar os anjos, que vocês hão de julgar o mundo. Este dia será o dia do juízo, será o dia do juízo final. Nesta referência de Apocalipse, nós não encontramos os demônios sendo julgados, mas tanto o apóstolo Pedro diz na segunda carta, capítulo 2, versículo 4, ele diz que esses anjos estão aguardando o juízo final para serem condenados, como Judas no versículo 6 diz que esses demônios também estão aguardando o juízo final. É só apertar aquela tomada ali. Estão aguardando o juízo final. A igreja, quando este trono for posto, a Bíblia diz que ele é tão grande, tão poderoso, que este juízo, onde milhões e milhões e milhões, digamos que até mesmo bilhões de pessoas estarão de pés diante deste tribunal, a Bíblia diz que o trono é tão grande que a terra e o céu fugirão da sua presença. E onde acontecerá este julgamento? Onde ocorrerá esse julgamento? Não será na terra, pois a terra vai fugir da presença do grande trono branco. Não será nos céus, pois os céus, o espaço sideral, também vai fugir da presença do grande trono branco. Esse julgamento será no espaço, onde não existe terra, não existe céu, não existe lugar onde o homem possa se esconder, fugir, desaparecer, pois não haverá terra e nem haverá céu. A Bíblia diz que a morte devolverá os seus mortos, ou seja, o corpo, pois o apóstolo Paulo diz assim acerca da vitória de Cristo: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. A morte é o guilhão que aprisiona o corpo, que detém o corpo preso. Mas nesse dia a morte devolverá todos os corpos que ela tem em morte, como também o Hades, o além, que é o inferno, vai devolver essas almas. E essas pessoas serão ressuscitadas. Pessoas que já dormem no pó da terra há milhares de anos serão ressuscitadas, pois existem duas ressurreições. Existe a primeira ressurreição, que dar-se-á
no dia do arrebatamento da igreja e concluir-se-á lá no final da batalha do Armagedon. A Bíblia diz que ali termina a primeira ressurreição. E a Bíblia diz que bem-aventurado é os que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte já não tem autoridade, mas serão reinos e sacerdotes de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então a primeira ressurreição, ela finda antes do milênio. Existe uma diferença de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Os salvos, eles farão parte da primeira ressurreição. Qualquer pessoa que passar pela segunda ressurreição encarará o dano da segunda morte. Ou seja, no juízo final, ninguém vai escapar. No juízo final, ninguém será absolvido. No juízo final, a Bíblia diz que será apenas para a liberação de sentenças. Assim como o crente salvo na pessoa de Cristo, no bema, em seu tribunal, receberão galardão, recompensa, de acordo com o seu trabalho. Os malfeitores, os pecadores perdidos, também receberão graus de sentenças diferenciadas uns dos outros. Jesus Cristo disse: haverá naquele dia, no juízo, menos rigor para os moradores de Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Observe que Deus fulminou Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, ao ponto da cidade ter sido subvertida, misturada, tombada, virou um deserto. Se acabou Sodoma e Gomorra por causa de seus pecados absurdos. E Cristo diz: no dia do juízo haverá menos rigor para os moradores de Sodoma e Gomorra do que para esta geração. A geração que viu o Filho de Deus e não creu, que teve a oportunidade de render-se a Ele e não se rendeu. São pessoas que pecaram deliberadamente, ou por orgulho, por soberba, ou qualquer coisa mais, decidiram não receber a Cristo. Receberão mais rigor no dia do juízo do que mesmo os moradores de Sodoma e Gomorra, pois os moradores de Sodoma e Gomorra não conheceram Cristo, e essa geração conhece a Cristo, seja de forma ocular, ou seja de forma a ouvir a pregação da palavra de Deus. A palavra tem sido pregada, tem sido anunciada, tem sido proclamada, e mesmo assim as pessoas decidem viver em pecado, decidem viver de forma deliberada no pecado. E no dia do juízo final, um livro estará lá, a Bíblia Sagrada, João 12:48. Jesus disse: por esta palavra que eu tenho pregada, naquele dia vocês serão julgados pela palavra que eu tenho pregado. O Evangelho será um livro, um dos livros que será aberto no juízo final, será a palavra de Deus. A Bíblia também estará lá, pois Deus, Ele é justo juiz, e quando Ele chamar os mortos que estão há milhares de anos no coração da terra, até nos mares, Cristo diz que o mar devolverá os seus mortos, pois o mar tem se tornado um grande cemitério líquido. Assim como a terra tem sido um cemitério, o mar também tem sido um grande cemitério líquido. E todos aqueles que foram sepultados no mar, seja através de naufrágio, seja através do que seja, o mar dará conta de todos os mortos que foram nele sepultados. Isto aqui é difícil de se acreditar, mas eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder criacionista de Deus. O poder de Deus não mudou. Certo dia, Deus estava no seu trono e olha para o grande abismo, onde só havia trevas sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz.
e houve luz. E Deus olhou para as águas e começou a trabalhar a partir das águas. Deus começou a dar forma a todos os animais da terra, animais marinhos, aquáticos, mamíferos aquáticos, a relva. Tudo foi criado a partir da palavra de Deus. Deus dizendo: haja luz e houve luz. Haja uma expansão no meio das águas, houve uma expansão no meio das águas. Haja luminares nos céus, houve luminares nos céus. Haja animais nas águas, houve animais nas águas. Terra produz animais, a terra produz animais. Produz a árvore, a terra produziu árvore. Naquele dia Deus chamará cada morto, e cada morto ouvirá a voz do Filho de Deus e ressurgirá naquele grande dia. A Bíblia diz: os que dormem no pó da terra. O corpo é que dorme, o espírito está consciente, mas o corpo dorme. Quando nós estamos dormindo, nós estamos em um estado meio morto, mas a voz de um vivo é capaz de nos acordar. Se nós estamos dormindo em casa, é como se nós estivéssemos meio morto, mas alguém chama Cláudio, logo Cláudio se levanta. Mas o sono da morte, não adianta eu chamar, não adianta o Senhor chamar. Morreu, morreu. Somente a voz de Cristo será ouvida pelos mortos. A voz dos vivos não vai chamar ninguém da sepultura, principalmente quem já repousa nela há milhares de anos. Mas quando Cristo chamar cada morto pelo seu próprio nome, cada morto ressurgirá para ser julgado. João capítulo 5 versículo 28 diz assim: não vos glorieis disto, mas vem a hora em que todos aqueles que dormem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão para fora. João 5:28. Todos que estão em seus sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão para fora. Versículo 29. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Daniel capítulo 12 e versículo 2. Os que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e terror eterno. A Bíblia diz lá em Atos, se não me engano, 24:15, Pedro está dizendo: eu creio também na ressurreição dos mortos. Pedro disse que também crê na ressurreição dos mortos. Quando Deus estabelecer o seu trono, onde não se achará lugar na terra nem nos céus, na grande face do abismo, que Deus der um brado lá de cima, os mortos sairão de suas sepulturas, os esqueletos, ossos espalhados, distância, ossos dos mares, vão se juntar cada osso a seu osso, e a carne formar-se-á, e ressurgirão em seus corpos originais, e comparecerão diante do grande tribunal de Cristo. Não haverá terra, pois a terra não cabe o tribunal de Deus, a terra não cabe o trono de Deus. Não será no céu, pois o céu também não cabe o trono de Deus. Será na grande face do abismo, até porque a Bíblia diz que o mar já não existe. A terra não vai suportar o tamanho, a terra vai fugir, vai desaparecer, e o tribunal de Deus assumirá a posição de julgar todos os mortos falecidos em pecado. Julgamento para pecadores perdidos. Não são os da primeira ressurreição, pois os da primeira ressurreição são bem-aventurados. E todos os que fizerem parte da segunda ressurreição encararão a segunda morte, que é o lago de fogo. Eu fico imaginando como será esse dia. Não haverá mar, não haverá terra, não haverá céu, apenas um grande trono, maior que a terra e os céus, e bilhões de mortos ressuscitados diante daquele que vai julgar um por um. Não sabemos quantos anos, se será um século, 2 séculos, 3 séculos, não sabemos, mas bilhões de pessoas serão julgadas um a um, segundo as suas obras. Livros serão abertos,
para que todos recebam a sentença justa e correta, pois Deus, ele é justo juiz. Livro das obras estarão lá, o Evangelho estará lá, livro da consciência estará lá, livro do memorial também estará lá, e o livro da vida, só para certificar, procura o nome aí, não está no livro da vida, lago de fogo, a saber, a segunda morte. Por isso que nós devemos lutar para manter os nossos nomes inscritos no livro da vida. Naquele dia, a Bíblia diz que João viu os grandes e pequenos, todos diante do trono de Deus. Grandes e pequenos aqui não se retrata sobre idade e estatura, mas fala-se de posição, privilégio, graus de importância na sociedade. Grandes generais, capitães, reis, governadores, rainhas, princesas, príncipes, senadores, governadores, presidentes de república, todos que morreram em pecado estarão lá para receber também a sua sentença infernal. Desse juízo ninguém escapa, ninguém compra aquele que está sentado no grande trono. Quem vai julgar é Cristo. Hoje ele é advogado. Hoje ele advoga nossas causas. Está escrito em 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, justo e fiel, que intercede por nós. Mas naquele dia, o advogado, o cordeiro que foi morto e reviveu, aquele que deu a vida, receberá do Pai autoridade para julgar os mortos e os anjos caídos naquele dia. Hoje eu fico imaginando, as pessoas não levam a sério, pois o plano de Deus para a humanidade é um plano espiritual, é um plano eterno, não é um plano terreno. Todos nós caminhamos somente para a eternidade, nós só caminhamos para lá. E às vezes nos embaraçamos com coisas tão pequenas, coisas tão corriqueiras, e se morrermos em pecado, embora sejamos crentes por décadas, mas no dia da colheita, se eu não estiver pronto, eu vou passar direto para a segunda ressurreição. E na segunda ressurreição, na minha credencial de pastor não vai valer de nada. Eu preciso ser bem-aventurado na primeira ressurreição. Eu preciso morrer em Cristo. Eu preciso ser arrebatado se Ele voltar e eu ainda estiver sobre a terra, para que eu não pule para a segunda ressurreição. Pois aqueles que ficarem para a segunda ressurreição encararão o dano da segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia diz que o seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem fim. Vale a pena ir para o inferno por causa de orgulho? Vale a pena ir para o inferno por causa de fuxico? Vale a pena ir para o inferno por causa de picuinha? Vale a pena ir para o inferno por causa de palavras? Até isso fará o homem perder a salvação. Tem muita gente que está na capa de crente e morre, e a gente faz até o velório. Ai meu Deus, só o Senhor sabe se ele foi aprovado ou desaprovado. As obras o acompanharão. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurado aqueles que dormem desde agora no Senhor, pois as obras o acompanharão. Como é as nossas obras quando nós dormirmos no Senhor? Pois Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo. Esses mortos que hoje estão no inferno, os quais se perderam nos dias de Noé, em Sodoma e Gomorra, em todas as gerações passadas que morreram sem Deus, que estão atormentadas no inferno de fogo ardente, o único alívio que eles receberão será esse espaço de tempo entre a sua segunda ressurreição e a segunda morte, que é o lago de fogo.
Ali receberão apenas suas sentenças. E agora, juntamente com o diabo, juntamente com a morte e o inferno, lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse dia eu estava avaliando essa expressão, lago de fogo, e eu fiquei preocupado se no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, como será? Na minha mente veio a forma de um vulcão, pois o vulcão, ele existe uma lava, ele é um lago de fogo. E o vulcão, quando ele suspira, o que sai de seu suspiro? Enxofre, fogo e enxofre. A Bíblia diz que o inferno está nas regiões baixas, nas regiões mais profundas da terra. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que Cristo morreu e foi às regiões inferiores da terra e levou cativo o cativeiro. Ou seja, os crentes que morreram antes dele, ele pegou esses crentes e agora levou para os céus, pois os mesmos estavam vivendo no mesmo espaço que Hades, só que do lado de Abraão. Agora o crente que morre já não desce, ele sobe. E o inferno nas profundezas. E o lago de fogo, eu suspeito que também seja nas profundezas da terra. Pois a expressão lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, só parece um vulcão. Que quando o vulcão sobe, ele sobe para fogo e enxofre. E é uma lava e trata-se de um lago de fogo. É para lá, para onde os desobedientes vão. Cristo diz em Mateus 10:28: não temais quem pode matar apenas o corpo, mas temais aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. No inferno, no lago de fogo. Não temais o homem que pode matar apenas o corpo, só o corpo, mas tem mais aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Por quê? Pois no lago de fogo as pessoas serão lançadas vivas. Elas serão ressuscitadas para serem lançadas vivas no lago de fogo. Hoje o corpo está na terra, dormindo o corpo. A carne está na terra. O espírito do pecador perdido está no Hades. Mas o Hades vai devolver a alma, a morte vai devolver o corpo, e eles serão ressuscitados para serem julgados de forma viva, condenados de forma viva e lançados no lago de fogo de forma viva. Como nós estamos aqui, vivos. E Cristo disse que neste lago de fogo o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Por isso que ser crente é mais sério do que se imagina, do que se possa imaginar é ser crente. Pois a qualquer hora Jesus pode apagar a minha luz, a tua luz, e a gente já parte para lá. E como é que nós estamos? Se nós partirmos em Deus, nós não iremos para o juízo final. Mas se nós morrermos em pecado, mesmo professando a fé, mesmo dizendo que é crente, não é garantido de ir morar no céu. Jesus Cristo diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor será salvo. Nem todos que carregam uma Bíblia será salvo. Naquele dia do juízo final haverá pastores, bispos, papas, cardeais, presbíteros, evangelistas, diáconos, mulheres que dirigiram o círculo de oração, obreiros, pregadores, cantores. Naquele dia estarão lá, pois morreram em falsidade diante da igreja e diante de Deus. Não confessaram seus pecados, não trataram seus pecados, viveram a vida inteira ludibriando, mentindo, enganando, morreu como crente, mas perderam a salvação e serão ressuscitados para serem condenados ao inferno. Essa é a maior tristeza. Homens poderosos, homens grandes que hoje pisa, que mata, que esfola, um dia estará diante do tribunal de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 a 11 diz a Bíblia: pelo que Deus também o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
E Ele mesmo, todo joelho se dobrará diante dele em seu tribunal. Todo homem que for para lá reconhecerá assim que Cristo é Senhor, mas não haverá apelação, não haverá advogado, não haverá clemência. Cada um será julgado de acordo com as suas obras, pois obras não salvam, mas crente pratica obras de salvação. Obras de salvo. As minhas obras não me salvam. Quem me salva é a obra de Cristo, mas como salvo eu devo ter obras de salvação. Cada um será julgado de acordo com o que estão nos livros. As nossas obras estão sendo anotadas. Se eu confesso os meus pecados, Cristo vai lá e absorve. O Israel, ele errou, ele confessou, e eu estou apagando aqui, perdoando o pecado dele. Mas se eu peco e não trato o meu pecado, essas obras me condenarão ao inferno. A igreja de Cristo precisa se corrigir a cada dia, se organizar a cada dia, pois nós estamos caminhando para a eternidade, e a eternidade será um lugar para aqueles que vencerem aqui nesta terra. Depois do juízo final, o que acontecerá com a humanidade, com os crentes, com os salvos? A Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. O diabo já não existirá mais, a morte não existirá mais, o inferno não existirá mais, o pecado não existirá mais, apenas os salvos. Aí a Bíblia diz que assim, no versículo 1 do capítulo 21: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que vem de Deus, descida do céu, ataviada como noiva para o seu noivo. Ouvi uma grande voz do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E eis que estava sentado no trono, disse, e o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me mais: está consumado, ou seja, está concluído. Na obra do Calvário, Cristo disse: está consumado. A obra de salvação, a redenção. Agora Deus consuma mais uma vez, elimina o mal de uma vez por todas e estabelece novos céus e nova terra. E diz: está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, ou aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os que amam e praticam a mentira, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus faz nova todas as coisas. Quando tudo passar, um novo céu e uma nova terra, uma nova cidade. Nessa cidade não haverá templo, pois Deus é o próprio templo.
Não haverá sol nem lua, pois a glória do Cordeiro as iluminará. Não haverá um rio terreno, pois um rio celestial sai do trono de Deus para alimentar a cidade. Não existirá a árvore da vida, mas existirá uma árvore cujas folhas servem de saúde para as nações. Haverá uma nova cidade, um novo céu, uma nova terra, onde não haverá sol e nem lua e nem estrelas. Onde Deus é a própria luz, o próprio sol, a própria vida, e Ele estará conosco. É para lá que nós estamos indo. João disse: eu vi a cidade descendo como uma noiva ataviada para o seu noivo. Pois uma cidade não é apenas feita de prédios, mas de pessoas. Ou seja, aonde nós vamos habitar, a Nova Jerusalém vai descer e vai gravitar aonde existia essa antiga terra. Eis que faço nova todas as coisas. Nova terra, novo céu, nova morada. Com a diferença que nunca mais pecaremos. Nunca mais conheceremos a dor. Nunca mais conheceremos a enfermidade. Nunca mais conheceremos inimizade. Nunca mais conheceremos pobreza e miséria. Pois a Bíblia diz que a cidade é de ouro puro, que parece vidro, de tão límpido que é. Oh, glória a Deus. As cidades são de ouro transparente, como vidro. As ruas calçadas de ouro, jaspe, sardônio, pedras preciosas. A cidade é grandíssima, é quadrangular. A sua largura, a sua altura e o seu comprimento é de 2.200 quilômetros. É onde nós vamos morar. Ela é quadrangular. A sua largura, seu comprimento e sua altura é de 2.200 quilômetros. É daqui em São Paulo. Tanto no comprimento, na largura, como na altura. Ou seja, 2/3 dos Estados Unidos da América. Quase 70% dos Estados Unidos da América será a cidade. Só que tanto na horizontal como na vertical, de todos os lados. É lá, com toda essa glória, toda esta riqueza, aonde nós vamos habitar. Mas o versículo 8, ele traz um versículo solene para a igreja. Ele diz que faz nova todas essas coisas, mas quanto porém aos covardes, não entram. Os covardes são aqueles que não se posicionam a respeito de Cristo, não se posicionam a respeito da sua obra, não se posicionam a respeito de sua fé. São covardes, não herdarão a nova Jerusalém. Pessoas medrosas, covardes, não entram. Aqui covardia, ela não é, como se diz, o contrário de valentia. Hoje em dia eu não sou covarde. Se me bater, eu bato de volta. Se me jogar uma pedra, eu lanço duas. Não, covarde aqui são pessoas medrosas que não assumem um posicionamento quanto a Cristo e sua obra. Não entrarão nessa cidade. Essa cidade é para quem ama Cristo e dá a vida por Ele e morre por Ele. Como disse Paulo, eu me gasto e me deixo ser gastado pelo Reino. São essas pessoas que vão ir para lá. Os covardes não vão entrar nessa cidade. Vão perder a bênção por causa da covardia. Vão perder a bênção porque não se posicionam. São covardes. Milhões estão morrendo e indo para o inferno, que saíram de lá apenas para serem ressuscitados, julgados e condenados ao lago de fogo, enquanto a igreja vive na mordomia, brigando por cargo e posição. Não, nós temos que brigar por almas, brigar pelo reino. Os covardes não entram, os incrédulos também não, os abomináveis também não, os assassinos também não, os adúlteros também não, os feiticeiros também não, os incrédulos também não, e os mentirosos também não. Nem o que mente e nem o que ama a mentira.
mas vai deixar muito crente de fora da Nova Jerusalém. A mentira é uma coisa tão leve, é só abrir a boca e deixar aquele órgãozinho menor, que diz Tiago, que é o menor dos órgãos, mas é tão inflamável quanto um fósforo, que incendeia uma mata inteira. É só abrir a boca e deixar aquele órgãozinho balançar, que ele vai te levar para o inferno. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, onde Deus fará nova todas as coisas, onde Deus terá um novo povo, uma nova cidade, um novo paraíso, melhor do que o de Adão e Eva. Pois o paraíso de Adão e Eva tinha apenas alguns rios, rio Nilo, rio Eufrates, rio Gion, rio Pison, e era coisas terrenas, mas o novo paraíso será celestial, onde não é rio Tigre, rio Gion, rio Pison, rio Eufrates que vai banhar esse paraíso, mas sim o rio da vida que sai do trono de Deus, cuja árvore as folhas servirão de saúde para as nações. Haverá nações, lá terá brasileiros, lá terá portugueses, lá terá franceses, lá terá italianos, lá terá africanos, lá vai ter nações nessa nova cidade. E para lá nós estamos indo, para lá nós estamos pelejando. Então não vamos perder a nossa oportunidade de ir morar com Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus essa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado para todo sempre. Aleluia, Jesus. E morar no céu. Vamos orar. Deus vai dar vitória. Eu quero convidar o pastor José Nilson e o pastor Ailton para ungir os irmãos, pois toda terça-feira nós ungimos os irmãos aqui com a unção de vencedor, para Deus curar, Deus restaurar, Deus renovar, Deus estender as bênçãos. Pode ungir, colocar a mão na cabeça dos crentes e ungir, e nós vamos orar para Deus abençoar. Toda terça-feira nós fazemos a unção de vencedor, e nesta oração nós determinamos a sua bênção, determinamos o seu milagre, a sua cura, a sua restauração, a sua vitória.